Pessoal, quem quiser começar já a se identificar para a chamada, pode identificar, porque eu não comecei a gravar, tá? O pessoal tem baixa audiência, mas vamos começar mesmo assim. Igual a Paula fez, se o resto puder seguir, tá? Tem umas pessoas diferentes aí participando. Quem puder se identificar. Pessoal, tem gente que já deve ter até salvo aí no celular de tanto que participa. Eu acho que também a gente teve uma overdose de aula essa semana e isso faz com que muita gente não venha. Eu vou. Vamos começar então. Ó, na figura a seguir, todas as medidas estão em centímetro, tá? X está em centímetro, 3x está em centímetro, x mais 2 está em centímetro. Isso não era necessário. Você pode fazer um problema que está em unidade área. Você podia falar que a área é 21 e não pôr centímetro e beleza, tá? Podia tirar um centímetro. Isso funciona, mas eles colocaram. Eu estou falando que a área do trapézio BCDE, esse trapézio aqui, mede 21. E o quadrilátero ABCD é um retângulo. Então, quadrilátero ABCD é a figura inteira, tá? Eu quero saber quanto que vale esse H aqui. Veja, é uma questão muito simples e para quem assistiu aulas anteriores, aulas anteriores que eu dou, sabe da importância de equacionar um problema. Então, o segredo disso daqui é equacionar um problema, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a área do trapézio? A área do trapézio é base maior, que é esse aqui, base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área do trapézio é base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2, certo? Então, para eu achar o valor de x, basta eu resolver essa equação aqui. A base maior é 3x, a base menor é x mais 2. Para entender isso aqui, é a média das bases vezes a altura, né? Expliquei esses dias para quem está vindo em mais aulas minhas. Vezes a altura, dividido por 2, igual a 21. Eu montei uma equação, certo? E agora vem a mágica para quem está acompanhando todas as minhas aulas aí. Esse é um exercício de geometria, mas olha o que vai acontecer aqui. 3x mais x, 4x, né? Mais 2 vezes x. Eu vou passar o 21, o 2 multiplicando pelo 21, porque quando eu tô a operação inversa da divisão é multiplicação. Então, 2 vezes 21, 42. Eu posso fazer isso. Agora, o que eu vou fazer? Propriedade distributiva. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 2x vezes x, 2x. E eu passo para o 42 para o primeiro membro, igual a zero. O que é isso aqui? Isso daqui é uma equação do segundo grau completa. É uma equação de segundo grau, certo? Como eu não gosto, como tudo é par e eu não gosto de trabalhar com número grande, eu vou dividir toda por 2. Você vê como equação aparece em tudo. Deu uma equação do segundo grau mais simples e a gente vai resolver. Para quem ainda não sabe, tem os alunos aí que são mais novos, para resolver a equação do segundo grau, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara. O valor de x é menos b, b é o valor que está com o quociente, o termo do primeiro grau, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é o B2, o B é o 1, B2, B2, menos 4. O A é o termo ali dominante. C, que é o menos 21, sobre 2A. Quem não sabe, isso aqui é só estudar a fórmula de Bhaskara, tá?
Então, se você estudar a fórmula de Bhaskara, você vai ver que é simples. Espera aí, deixa eu só melhorar a escrita aqui. Eu vou provar por que essa fórmula existe nas aulas desse mês, tá? Então, x é igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 21. Quanto que é 8 vezes 21? 168. Dividido por 4. Então, x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 169, que é 13 sobre 4. Agora, veja bem, eu tenho dois valores. Como vocês, quem veio ontem na aula viu, uma equação de segundo grau tem sempre duas respostas, tá? Ou, bom, pode ter duas respostas iguais e elas podem ser números não reais, números complexos. Mas vamos lá. Menos 7 sobre 2 e 3. É possível que uma medida em geometria dê isso aqui, menos 7 sobre 2? Tem jeito de eu pegar e fazer um cálculo geométrico e resultar em um número negativo? Não tem, é impossível. Não tem como eu fazer um cálculo matemático e eu resultar num número assim, ó, um número abaixo de zero. Não tem jeito. Qualquer equação do segundo geometria só admite valores positivos. Então, se essa questão fosse dissertativa, para quem faz questões dissertativas em prova, escreva assim, ó, não convém. Ou eu gosto mais de escrever não serve. Tem gente que acha que não serve é muito feio e põe não convém, tá? Se você colocar não presta, também tá certo. Não presta, é uma porcaria. Escreve o que você quiser. Mas a resposta, escrever não serve, beleza. Então, veja, numa questão de geometria, eu caí numa equação de segundo grau e eu descobri o valor de x. Qual que é o meu valor de x? O valor de x é 3. Então, eu posso afirmar que aonde tem x aqui, eu tenho o valor 3. Eu até vou mudar de cor de caneta. Uma das características da EPICAR é pedir em uma questão mais de um conhecimento, tá? Então, eu já cheguei à conclusão de quanto que vale o x, o que permite saber quanto que mede cada um do lado. Mas a EPICAR não quer saber. A EPICAR quer saber quanto que mede h. Então, veja, você tem na tua mão um problema resolvido e agora você tem outro, que é descobrir o h. Então, aqui eu precisei de um conceito, que é equação de segundo grau, agora eu vou precisar de outro conceito. Então, para quem faz a prova de EPICAR, isso é uma dica. Numa questão, cai muitas matérias. Eu já vi numa questão, da EPICAR, cai 6 assuntos diferentes. Você resolve um é outro, você resolve um é outro. Sabe igual aquelas caça-tesouro? Você acha um negócio do tesouro, abre uma caixinha, fala, agora vá até a Ilha do Pirata. Aí você vai na Ilha do Pirata, fala, agora vá até a Pedra da Caveira. Aí você chega na Pedra da Caveira, agora vai até o Lago do Jacaré. A prova do EPICAR é desse jeito, tá? Então, x igual a 3, 3x igual a 3 vezes 3, 9, x mais 2 igual a 5. Eu já descobri as medidas aqui. O que eu vou fazer para achar o H? Eu vou, como está muito feia a minha figura, eu vou copiar ela aqui embaixo, tá? Para mostrar uma coisa aqui para vocês. Só o trapézio. Eu preciso saber, para eu achar esse H, isso aqui é um triângulo retângulo. Eu não sei se vocês já viram relações métricas no triângulo retângulo. Isso aqui é a altura do triângulo retângulo, tá? Existe uma relação métrica que permite calcular essa altura, certo? Para achar a relação métrica, para achar essa altura, eu posso usar uma das relações que diz que isso vezes isso, o produto dos catetos, é igual a altura vezes a hipotenusa. Deixa eu escrever isso para vocês. Eu ainda vou dar uma aula, não esse mês, de relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. Quais são as relações métricas no triângulo retângulo?
É interessante você provar que elas são verdadeiras. Você consegue provar que elas são verdadeiras utilizando semelhança de triângulo, tá? Então, legal é provar que isso aqui é verdadeiro. Mas eu vou contar um jeito para você decorar isso aqui sem problemas. Eu tenho hipotenusa A, eu tenho os catetos B e C. Agora, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do normal. Eu vou pôr M e N como as projeções que o cateto B e o cateto C faz na hipotenusa. Tá? Isso aqui é chamado de projeção ortogonal. Não vou entrar nesse detalhe para explicar por que chama projeção ortogonal. Isso daqui é a altura H. Se eu tiver todos esses elementos num triângulo retângulo, altura, as projeções, hipotenusa e cateto, eu tenho as seguintes relações. Primeira relação, eu tenho que B2, ou seja, quadrado do cateto, é igual ao A. Alguém está com o microfone ligado, pessoal. A vezes M. C2 é igual a A vezes N. Pessoal, eu estou vendo uns passarinhos aí. Então, C2. Peraí. Então, toda vez que alguém deixa o microfone ligado, eu tenho que um pouquinho de trabalho. Ver quem é. Pior que eu não consigo. Só um minuto, pessoal, para eu silenciar. Acho que já... Bom, então vamos lá. Isso aqui eu posso provar por semelhança de triângulo. O meu amigo Tiago Labanca fala assim: eu nunca decoro nada, eu só demonstro, tá? Então, essa é uma boa ideia. Outra relação é que o H2 é igual a M vezes N, tá? Ou seja, a altura média geométrica das projeções. Isso aqui tem a ver com a definição geométrica de média geométrica. E a outra relação é que a H é igual a MN. E a mais famosa é que a 2 é igual a B2 mais C2. Quais são as relações métricas no triângulo retângulo? Para quem nunca viu, tá? Tem um jeito de decorar isso aqui que os professores falam que são regras mnemônicas. Ó, B2 é igual a M. Baleia anda no mar. C2 é igual a N. Condor anda na nuvem. H2 é igual a MN. Homem, mamãe e neném. O HMN eu não lembro qual que é a relação, é o que a gente vai usar agora. E esse A2, que é igual a B2 mais C2, é o famoso teorema de Pitágoras, tá? Então vamos lá. A partir desses dados, eu consigo imaginar como que eu vou resolver isso aqui. Então veja, aqui mede 3, certo? Porque se aqui é 3, aqui mede 3. Aqui mede 4. Porque aqui mede 5, aqui mede 9, ali é o que mede 4. E aqui nem precisa calcular, tá? Aqui pelo teorema de Pitágoras eu sei que mede 5. Vamos chamar isso aqui de A e vamos fazer a conta, né? Porque tem bastante gente nova que aqui, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, teorema de Pitágoras, 4 ao quadrado 16 mais 3 ao quadrado 25, então A vale 5, certo? Então veja, se o A vale 5, o B vale 4 e o C vale 3, eu consigo achar H usando a relação AH igual a BC. O A vale 5, o H eu não sei, o B vale 3, o C vale 4. Então, o H vale 12 quintos. Então, preste atenção. Eu comecei com o exercício resolvendo uma equação de segundo grau. Depois de resolver a equação de segundo grau, o exercício virou de relações métricas do triângulo retângulo. A prova de Picard é sempre assim, é igual a caça ao tesouro, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa questão? Pode fazer. E eu quero pedir para quem chegou depois se identificar no chat. Deixa eu copiar o último que se identificou aqui, ó. Como é que se... Paula, põe os dados que a pessoa precisa se identificar.
Olha, eu vou... A Paula põe os dados aí que você tem que mandar. Sim, mas a identificação ela precisa ser completa dessa maneira. Ó, eu vou pôr do jeito que o Luiz Gustavo pôs. Então, todo mundo que chegou, se identifique aí, tá? Alguma dúvida a respeito dessa questão, pode perguntar. Se tiver, pode ser em áudio, pode ser no chat. Eu estou vendo o chat aqui. Será que luminosidade está fazendo ficar escuro, mas sim, está mais claro. Ok? Muito importante todo mundo se identificar, tá? A identificação é importante para o Podemos, identificação é importante para o nosso projeto. A gente precisa ter o controle e fazer estatística das pessoas que estão presentes na aula. Então, se colocar o nome aí e falar quem você é, para a gente faz muita diferença, tá? A gente vai dar muitas aulas para Epicar, corrigindo as questões. Hoje vai ser 1h10, 1h15 no máximo de aula. E não vamos só a prova inteira, mas a gente vai ensinar muita coisa, muitos conceitos, enquanto faz as questões. Ah, mas eu não vou fazer a cidade onde você mora. Você vai falar, mas eu não vou fazer EPICAR, eu não interessa fazer EPICAR. Pessoal, todas as provas de matemática caem basicamente o mesmo assunto. Tá? Então, se você vai fazer uma prova de matemática, não interessa se é da Olimpíada Matemática da Unicamp ou se é do curso preparatório para o vestibular, não sei qual. Depende mais do nível que você tá? Claro que tem provas tipo assim, Olimpíada Internacional, que é diferente, tá? Mas isso aqui pode ser uma questão de colégio, de vestibular. Olha aqui. Para participar de um concurso no qual serão escolhidos mosaicos para a calçada de uma igreja, um artista construiu seu mosaico usando pentágonos regulares e losangos dispostos conforme a figura abaixo. Então, isso daqui é um mosaico de pentágono regular e de losango. Então, o que eu sei é que eu tenho pentágonos e eu tenho losangos, tá? Então, pentágono regular, losango iguais, e losango tem 4 lados igual. Sabe-se que A e B são ângulos do pentágono regular e B, e do losango, respectivamente. Eu quero saber a soma de A mais B. Tá, vamos entender sobre essa questão aqui. Tem alunos que sabem de graus. Para quem não sabe quanto mede um ângulo interno de um pentágono de cor, faz de conta que isso aqui é um pentágono regular, tá? Tá horroroso. Eu quero saber quanto que mede o ângulo interno. É só a gente pensar o seguinte: eu consigo dividir um pentágono em 3 triângulos, certo? Se eu olhar aqui, não precisa de fórmula. Se eu olhar aqui, eu tenho 3 triângulos, certo? É um ângulo interno de 3 triângulos. Esses 3 ângulos são 180, esses 3 ângulos são 180, esses 3 ângulos são 180. Portanto, eu tenho que a soma dos ângulos internos de um pentágono, vou chamar de S5, tá? É 3 vezes 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Qualquer pentágono, seja ele regular ou não. Otávio, mas a minha professora ensinou eu usar uma fórmula. A fórmula diz que Sn é igual a n menos 2 vezes 180. E eu tenho dificuldade para entender essa fórmula. Não precisa de fórmula, tá? Pode decompor em triângulos e multiplicar por 180 esse número de triângulo. Você nunca mais na vida esquece se você fizer isso aqui, que é entendendo a lógica dessa fórmula. Bom, para eu descobrir cada ângulo do pentágono, todos são iguais, se ele for regular, pentágono regular, todos os lados e todos os ângulos são iguais, eu vou chamar A5, ângulo do pentágono, é 540 dividido por 5. 540 dividido por 5 é 108. Então, eu cheguei na
minha primeira conclusão, que esse ângulo A mede 108 graus, tá? Então, a minha primeira conclusão foi que o ângulo interno do pentágono mede 108 graus. Agora, vamos pensar uma coisa. Isso aqui é um mosaico, tá? O mosaico é encaixando as peças direitinho. Não sobra espaço. Então, em torno de um vértice de um mosaico, tem 360 graus. A soma desses três ângulos aqui é 360 graus. Isso aqui é uma pavimentação no plano. Então, se eu somar esses três ângulos, é 360. Agora, veja, aqui é 108 e aqui é 108. Eu consigo achar esse lado aqui, esse ângulo aqui. E você vai me falar, mas para quê? Para que eu vou achar aquele ângulo? Não estou pedindo isso, está pedindo o ângulo B, você está perdendo o meu tempo. Mas veja, um losango, ele é um paralelogramo, tá certo? Ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse. Esse lado aqui, paralelo a esse, significa que esse ângulo e esse ângulo são colaterais internos. Então, esse ângulo e esse ângulo somam 180 graus. Em qualquer losango, a soma de ângulos adjacentes, ou seja, um que está do lado do outro, é 180. Então, se eu descobrir esse ângulo, o B é o que falta para 180. Então, é fácil descobrir esse ângulo, tá? A Milena perguntou ontem de ângulos, a Milena de Muzambim, e não veio hoje a sem vergonha, ó, tô explicando o ângulo. Então, veja, 108 mais 108, 216. Para 360, 44, 144. Então, eu sei que esse ângulo aqui mede 144. Então, essa é a porta de entrada para achar o ângulo B. Ângulo B é o que falta para 180 de 144. Então, o que é o B? É o 180 menos 144. Num losango, ângulos adjacentes, ângulos vizinhos, adjacente é o que é vizinho do outro, eles têm diferença igual a 36 graus, certo? Desculpa, são suplementares. O que é suplementar? A soma é 180. Então, veja, eu descobri que o A vale 108 e eu descobri que o B vale 36. Então, quanto que é a soma de A mais B? A soma de A mais B é 144, é isso mesmo? Deu coincidentemente a mesma resposta? Estranho. É isso? Alguém fez alguma coisa errada? Cento e oitenta menos 144 é 36. Então, 108 mais 36 não pode ser 144, é? É sim. Então, esse é o número primo? 144 não é primo, né? É par. Então, não é um número primo. É um número divisível por 7? Não, né? 140 é divisível por 7. Teria que ser 147. É um número quadrado perfeito? Sim, é 12 vezes 12. E não é um múltiplo de 10, porque não termina em zero. Vocês viram que marcar X no exercício é mais um exercício, né? Então, você faz a conta usando geometria e tem questão sobre números no enunciado, tá? Então, é uma cadeia de exercícios, certo? Perguntas a respeito disso? É uma prova inteira em um exercício. É verdade. E esse aqui não é dos piores. Vocês vão ver que tem uns que são piores. Mas assim, piores não. Eu adoro esse tipo de exercício. Eu tenho inveja, eu quero copiar nas minhas provas. Entendeu? Na Olimpimate. Paula, você está silenciosa hoje. Pessoal, tem gente que não se identificou ainda, por favor, se identifique no chat. Tem gente que entra, fica 10 segundos e sai. Por que será? Entendeu?
Pessoal, eu estou tentando explicar falando o porquê das coisas, tá? Isso que eu expliquei aqui é muito melhor que usar uma fórmula, tá? A minha aula não é miojo, minha aula é de aprendizado. Em geral, os alunos que eu dou aula, eles conseguem passar nas provas. E vem pouco aluno, é incrível. Eu acho que meus alunos passam nas provas porque vem pouco. Porque se viesse muito, eles iam passar também. Mas, assim, sempre tem pouca aula, tem pouca audiência no canal e o resultado nosso é ótimo. Só não sei como divulgar. É que o povo não acredita, sabe? Tem esses professores mercadores que ficam falando: o meu canal é um fodão, entendeu? E aí ele dá uma aula que é uma beleza. Aí chega, ninguém passa na prova. Ele é ótimo professor, mas eu não entendi nada. Você já ouviu falar nisso? É ótimo professor, mas eu não entendi nada, tá? É legal, muito legal, quando o aluno fala que o professor é bom e ele não entendeu nada. Ela era muito boa, eu não aprendi nada. Aquele médico era muito bom, só que ele não me curou. Veterinário era muito bom, só que meu cachorro morreu. Morreu por culpa do veterinário. Ó, PC é igual a 6. Vamos lá. No triângulo EPCR da figura a seguir, PC mede 6, RA mede 3, AC mede 5. Eu quero saber seno de alfa mais cosseno de alfa. Se você olhar aqui, você vai ficar desesperado, porque vai falar, mas como que eu vou saber seno de alfa? Eu não tenho nenhum triângulo retângulo envolvendo alfa, entendeu? E para eu saber seno e cosseno, eu preciso de um triângulo retângulo, certo? Eu lembro que seno é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas eu não tenho nenhum triângulo retângulo que use A, tá? Para resolver esse tipo de exercício, se você ainda não aprendeu a lei dos senos, talvez seja difícil de visualizar a resposta muito rapidamente. Para entender isso, vamos começar o seguinte. Do alfa não é fácil de achar, mas do beta é muito fácil de achar. Mas não está pedindo seno de beta. Calma aí que vocês vão entender. Seno de beta é igual ao quê? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Deixa eu destacar o triângulo do beta para vocês separarem, para vocês entenderem. Aqui eu tenho o ERC. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. Para calcular o EC, eu posso usar Pitágoras. EC ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Para quem está fazendo meu curso de Teorema de Pitágoras, olha como o Teorema de Pitágoras ele aparece do nada em tudo quanto é lugar. Então, EC ao quadrado é igual a 100, EC é igual a 10. Para quem fez o curso de Teorema de Pitágoras, é só usar a terna pitagórica. Então, descobri que o EC vale 10. Ora, a partir disso, é muito fácil achar o beta, tá? Porque em relação ao beta, isso daqui é cateto oposto, isso aqui é cateto adjacente, isso daqui é hipotenusa. E o que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 6, hipotenusa é 10, seno de beta é igual a 3 quintos. Também é fácil achar o cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente 8 sobre hipotenusa. Então, mesmo que você não veja trigonometria, isso aqui é muito fácil, tá? Se o exercício fosse para achar o de beta, mamão com açúcar, acabou. Se fosse de beta, 3 quintos mais 4 quintos, 7 quintos, ferro na boneca. Beleza. Mas não é isso que eu quero. Eu quero do alfa. Quando eu tenho um seno e um triângulo, mesmo que não seja retângulo, esse triângulo aqui, eu posso usar a famosa lei dos senos, dizendo que o seno de um ângulo é proporcional ao lado oposto. Então, eu vou marcar que aqui mede 10, certo? Aqui eu preciso achar aqui também o AE. Peraí, deixa eu colocar aqui. Aqui mede 3, aqui mede 6, aqui é o AE. Quanto que mede o AE? AE ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 36 mais 9, 45. Vamos fatorar. Para quem viu a aula de Pitágoras,
é aquilo. Eu tenho que raiz de AE é igual a 3 raiz de 5. Tá? Então, eu já sei que AE é 3 raiz de 5. Agora, eu tenho os três lados desse triângulo aqui. O EAC. Eu vou diminuir para poder mostrar o que eu vou fazer agora. Tem que usar outra cor, azul. Alfa, beta, 10, 3 raiz de 5 e 5. Tá. O que eu posso afirmar é que o seno de alfa está para o lado oposto de alfa, que é 5, assim como o seno de beta está para o lado oposto de beta, que é 3 raiz de 5. Isso chama, para quem não sabe, eu vou ensinar semana que vem, acho que é na outra semana, né, Paulo? Não é semana que vem, é na outra. A lei dos senos. Daqui a 2 semanas eu vou ensinar. Isso chama lei dos senos, que diz que o seno é proporcional ao lado oposto, tá? Eu quero, inclusive, provar por que a lei dos senos vale, tá? Bom, eu não sei seno de alfa, mas eu sei seno de beta, que é 3/5. Então, vamos colocar em lugar de seno de beta, 3/5. E aí, é só multiplicar em cruz, tá? A propriedade da proporção, multiplica em cruz, tá? Seno de alfa vezes 3 raiz de 5 é igual a 5 vezes 3/5. Bom, posso cortar esse 5 com esse 5, tá? E esse 3 com esse 3, aqui fica 1. Certo? Por que eu posso cortar 3 e 3? Porque eu estou multiplicando aqui por 3 e estou multiplicando aqui por 3. Então, seno de alfa é igual a 1 sobre raiz quadrada de 5. Agora, veja. 1 sobre raiz quadrada de 5, se eu multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, eu vou ter raiz de 5 sobre 5. E pronto, achei meu seno. Tá? Eu achei o seno de alfa. Acontece que a Epicar é cruel com a gente. A Epicar, ela não quer só o seno. A Epicar quer o cosseno também. Para achar o cosseno, tem duas maneiras que eu consigo pensar. Se eu tenho o seno, para achar o cosseno, basta usar a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Posso também usar, se você quiser, a lei dos cossenos, tá? Se você quiser usar a lei dos cossenos, você também vai, porque você sabe quanto que é os três lados, pela lei dos cossenos, você consegue achar o ângulo. Mas usando isso aqui, você também consegue fazer. Então, seno ao quadrado de alfa, essa é a relação fundamental da trigonometria. Veja que isso é uma prova de 9º ano, não é uma prova para entrar no ensino superior, é uma prova para entrar no primeiro ano do ensino médio, tá? Raiz de 5 sobre 5 ao quadrado é 5 sobre 25, mais cosseno de alfa é igual a 1. Vou simplificar aqui por 1/5, tá? Cosseno de alfa é igual a 1 menos 1/5, cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1/5, 1 é 4/5, 5/5. Menos 1/5, 4/5. Tem que passar para outra folha, não queria, mas fazer o quê? Cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 4/5, que é igual a 2 sobre raiz de 5. Racionalizo o denominador. Vocês estão notando que tem coisas básicas em matemática, tá? Eu ensinei esses dias para vocês racionalização do denominador numa dessas aulas. Olha como ela está aparecendo aqui de novo. Então, 2 raiz de 5 sobre 5. Então, achei tudo que eu queria no meu problema, tá? Então, vou dando um zoom. Olha para você ver o que você precisou fazer. Uma série de coisas. Eu comecei de vermelho, achando
o seno e o cosseno de beta, que é imediato. Usei Pitágoras para calcular o AE. A partir daí, usando a lei dos senos, eu calculei o seno. E usando relação fundamental trigonométrica, eu achei o cosseno. E o que eu quero? Seno de alfa mais cosseno de alfa. Aí, Paulo, é difícil até de printar numa tela só. Seno de alfa mais cosseno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 5, mais 2 raiz de 5 sobre 5, que é igual a 3 raiz de 5 sobre 5. Certo? Muito boa essa questão. Alguma pergunta? Infelizmente, eu fiz uma divulgação grande, o povo não assiste às aulas. E não é porque acha a aula ruim, eles nem acreditam. Eles nem acreditam. Ah, isso não funciona. Você sabe que hoje a gente tem um mundo que, assim, o povo não acredita. Quando eu falo, olha, o resultado do Podemos, ele está entre os melhores do país. O povo não acredita. Nem o povo que está lá no Podemos não acredita. Eles acham que é fala, porque tem tanta mentira por aí. Vamos pro 36. Ô, Paula, posta aí as redes sociais para o pessoal poder saber todas as aulas que a gente tem, apesar que deve ter, acho que, duas pessoas diferentes só aí, para o pessoal poder assistir as próximas aulas. Põe, vocês não, nós, né, Mara? Você faz parte. Coloca aí as redes sociais. Segue. Sabe o que eu acho que aqui, Paula, você pode mandar. Você não precisa mandar a plataforma Papert, tá? Eu acho que você pode mandar só os dois Instagrams pro pessoal e o canal do YouTube. Que aí o pessoal segue e vai seguindo o resto. E se falar do Olimpiomate, para o Olimpiomate. Então vamos lá. Olha que questão legal. Sejam A e B as raízes da equação. Eu quero resolver essa expressão numérica aqui. Então, vamos lá. A equação é essa aqui. x2 mais 2 raiz cúbica de x mais 1 igual a zero. Essa é a equação. Eu tenho que resolver essa equação. Mayara, mas eu preciso de que venha mais gente na aula até para ficar mais animado. Então, vocês precisam me ajudar. Eu vou resolver essa equação de segundo grau. Para resolver essa equação de segundo grau, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Tá? Como que eu acho a fórmula de Bhaskara? É o seguinte. Menos B, ou seja, menos 2 raiz de 3, mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta é B2 menos 4AC. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado, B2 menos 4AC, sobre 2A. Para quem não entendeu isso aqui, eu vou explicar quarta-feira, tá? Isso aqui é chamado fórmula de Bhaskara para resolver equação de segundo grau. É bem fácil, tá? Então, menos 2 raiz de 3, mais ou menos. Ora, 2 raiz de 3 ao quadrado é 2 ao quadrado, 4, vezes 3. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Sobre 2. Continuemos. Ora, 4 vezes 3, 12. 12 menos 4, é isso mesmo? 4 vezes 3, 12 menos 4, 8. Eu estou fazendo certo? Estou numa desconfiança que isso está errado. Deixa eu ver se estou fazendo tudo certo. Que senão é cair numa radical duplo, né, Iago? Você tá certo. Pode usar soma e produto.
Pessoal, se eu fosse fazer isso aqui, raiz de 8, eu vou mostrar por que isso aqui não dá certo. É 2 raiz de 2. Então, isso aqui é dar menos 2 raiz de 2, mais ou menos 2 raiz de 3, mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2. Ia dar uma soma de raízes, menos... Parabéns, Iago. Ia dar isso aqui. E seria muito difícil trabalhar com aquilo. Agora, o Iago está falando algumas relações que eu tenho entre coeficientes e raízes. Você está certo, o Iago. É o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Preste atenção, preste muita atenção. Muito obrigado, Iago. Que bom que você está participando. Eu consigo fazer chamadas relações entre coeficientes e raízes. Se você bater o olho, você vai falar, e quanto que é A2 mais B2? Eu vou explicar. Veja. Se eu tenho... deixa eu fazer aqui separado para vocês entenderem. As raízes de uma equação do segundo grau, elas são menos b mais raiz quadrada de delta, que é b2 menos 4ac, sobre 2a, e menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Certo? Eu vou chamar de delta b2 menos 4ac. Delta é esse triângulozinho. Agora veja, o que acontece se eu somar essas raízes? Menos b mais raiz de delta, vou por delta só, sobre 2a, mais menos b menos raiz de b2 menos 4ac, vamos por delta, né? Estou pondo delta, menos raiz de delta sobre 2a. Você concorda que se você fizer essa soma, você vai cancelar a raiz quadrada? Você vai cancelar. E você vai chegar no menos 2b sobre 2a. E a soma das raízes é menos b sobre a. Então, se eu tiver duas raízes de uma equação, a soma é menos b sobre 2a. Soma das raízes. Então, vou voltar lá, depois eu venho para cá. Então, o a mais b aqui, ó, é a soma das raízes. Então, a mais b, se a e b não é o coeficiente, tá? Isso pode confundir um pouco. É menos b, quer dizer, menos 2 raiz de 3, sobre a, que é 1. Então, eu sei que a mais b vale isso aqui, certo? Eu sei que a mais b vale, a mais b vale menos 2 raiz de 3, tá certo? Aí, vamos calcular quanto que é o produto. Produto é uma raiz vezes a outra, né? Produto é a multiplicação das raízes. Então, tem gente que já sabe, tem gente que talvez aí não saiba. Quando eu multiplico uma soma por um produto, dá uma diferença entre dois quadrados. Então, aqui dá quadrado do b menos quadrado da raiz de delta sobre 2a. Isso aqui você decora, tá? Menos b sobre 2a. Menos b ao quadrado, b2. Aqui eu vou cortar menos delta sobre 2a. Mas veja, delta é b2 menos 4ac. Então, simplificando parênteses aqui, vai dar b2 menos 4ac sobre 2a. Olha aqui, ó. Corto b2 com b2, a com a, e divido 4 por 2. Eu vou ter, aqui eu errei, ó, menos com menos mais. 4 com 2, 2, certo? Não, fiz alguma coisa errada. O que eu fiz errado aqui? Eu errei alguma coisa. Menos b2 menos 4ac sobre 2a, tem que dar menos c sobre a. Por que eu cortei o a aqui? Eu só fiz alguma coisa. É porque 2a vezes 2a não é 2a, né? 2a vezes 2a é 4a ao quadrado. Aqui é 4a2. Eu estou fazendo. É que a gente faz tanto isso na vida que bota no automático. Então, 4a2.
Você decora o valor e esse não precisa também fazer tanto. Ó. Corto. Aqui tem 2, eu corto com 1, dá C sobre A. Então, o produto é C sobre A. A soma é menos B sobre A. Então, eu posso afirmar que AB, esse AB aqui, é C, que é 1, sobre A, que também é 1. Então, AB é 1. Agora, tem gente que vai falar, Otávio, mas quanto que é A2 mais B2? Veja, muita gente pode até tentar usar a fórmula lá. Eu posso colocar menos B mais raiz quadrada de delta ao quadrado, mais menos B menos raiz quadrada de delta ao quadrado e desenvolver. Mas vamos pensar o seguinte, tá? Para eu saber quanto que é A2 mais B2, eu vou até mudar de cor para ficar mais fácil de entender. Eu vou chamar assim, A mais B ao quadrado é igual a 2 mais B2 mais 2AB, certo? Eu mudei a ordem do produto notável para entender. A mais B, eu já sei quanto que vale. Menos 2 raiz de 3. AB, eu também sei quanto que vale. 1. E isso é o que eu quero saber. A2 mais B2. Para eu achar A2 mais B2, se eu fizer essa relação, que ou seja, é um jeito criativo de fazer, usando produto notável, fica mais fácil. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 3. E aí você salvou minha pele, Iago, porque eu ia ficar quebrando a cabeça. 2 vezes 1, 2. A2 mais B2 é igual a 4 vezes 3, 12. Menos 2, 10. Achei quanto que vale A2 mais B2. Certo? Essa é uma técnica que muito pouco aluno domina. Essa que eu acabei de fazer aqui, ó. Aí vamos lá. Agora eu vou substituir naquela expressão tudo isso que eu encontrei. Então, em lugar de AB, eu vou colocar menos 2 raiz de 3. A mais B. Em lugar de AB, eu vou por 1. Em lugar de A2 mais B2, eu vou colocar 10. Só esse expoente 10, se você tiver com pressa e tiver que chutar, não tem um nome essa técnica, tá? Se você tiver que chutar o 10, mas isso aqui, se você faz o pote, é naquela curso básico do pote nível 2, eles fazem isso aqui nas primeiras aulas. Tá? O pote tem um curso de 32 horas antes de começar. Nesse curso de 32 horas, que é chamado curso básico, eles revisam as estratégias básicas e fazem isso. Se você tiver que chegou aqui e eu tô com pressa, aqui não deu 10, então é razoável você chutar que a resposta é a letra C. Porque não tem como dar outra coisa. Qual o único número aqui que divide 10? 5 e 2, né? Mas 2 é muito pouco. Então eu posso chutar que é aquilo ali. Mas não vamos fazer isso não, tá? Vamos fazer a conta certinho. Bom, elevar a menos 1 é inverter, certo? Então eu já vou inverter. Menos 2 raiz de 3 elevado a 10. Aqui eu até podia tentar extrair a raiz, mas eu vou fazer uma maracutaia. Eu vou passar o 2 para dentro da raiz. Eu vou introduzir o fator externo dentro do radicando, tá? Então, o que eu vou fazer? 2 vai passar lá para dentro, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3. Então, isso aqui vai ficar menos raiz de 12 elevado a 10. Agora, eu não sei se vocês sabem disso, quando a raiz quadrada não tem valor, não tem índice, é 2. Quando eu tenho uma potência de uma raiz, eu posso dividir 10 por 2. E como é par, eu vou ignorar o sinal. Então, isso aqui é 12 elevado a 10 dividido por 2. 12 elevado a 5. Essa questão é muito melhor do que eu me imaginava. Eu tinha batido o olho e não tinha sacado que era uma questão tão boa. Uma questão muito boa. Pessoal, quem chegou depois e não se identificou, por favor, se identifique no chat e põe o Instagram do Podemos para o pessoal ver, o Paulo. Só o Instagram do Podemos para o pessoal seguir.
porque eu dou muitas aulas, tá? Para Epicar, vou dar uma série de aulas, vou resolver muitas questões, as aulas são boas, você pode não acreditar. Sabe por quê? Tem gente, e isso é um negócio que vale a pena, que acredita em coisas milagrosas, tá? Acredita em milagre. Uma cura milagrosa para a ignorância, entendeu? É uma cura milagrosa para qualquer coisa. Matemática, ela não funciona aprendizado de qualquer jeito. Muitas vezes o jeito que você está estudando não funciona. O único jeito que funciona aprender matemática é entender o que você está fazendo, é dominar os conceitos, as ideias. Não adianta decorar, porque essa questão aqui, decorar não adianta. Por que o Iago reparou que a soma produto funciona? Olha, o Iago está presente aí. O Iago é um cara muito inteligente, que eu, infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, eu não sei nem como é que ele é, porque eu nem sei se eu já vi alguma foto dele. E ele ganhou um monte de medalhas aí sozinho, for aprendendo sozinho lá. Mas o Iago ele faz do jeito certo. O Iago tenta entender as ideias. Se você entende o que você está fazendo, você consegue responder o problema. Se você quer decorar uma série de técnicas, essa série de técnicas ela vai funcionar para deixar você mais rápido. Mas se você não entendeu a ideia, a técnica não vai funcionar. Você tem que ter dominado a técnica. E muitas vezes o que faz você ficar bom em matemática é alguma dica que o professor dá a respeito de uma ideia, de alguma coisa, tá? É uma fala dessas como eu estou tendo agora, tá certo? Alguém quer fazer uma pergunta dessa questão? Tem outro jeito de fazer isso aqui? Pode ser. Pode ser que tenha outro jeito. Mayara, mas você entende, eu acho que você é muito boa. Eu não sei que jeito que aprende matemática. Eu sei o que não aprende. Acho que por isso que essas aulas do Podemos às vezes funcionam bem. Porque eu não sei o que funciona. Até hoje eu não sei que jeito que faz uma pessoa aprender matemática. Eu só sei o que não funciona, tá? O jeito que não dá para aprender. E a maioria dos canais que eu vejo no YouTube não dá para aprender, é impossível. A pessoa vai perder tempo de estudar. Eu já vi pessoas perder tempo estudando. Obrigado, Macir. Eu já vi pessoas perder tempo estudando dias, dias e dias e dias estudando errado, entendeu? Então, se você não estuda certo, do jeito adequado, você nunca vai conseguir aprender matemática. Então, você tem que estudar do jeito certo. Não tem jeito certo, vamos dizer. Não pode estudar do jeito errado. Olha essa questão aqui. Essa questão aqui, ela assusta as pessoas, né? Essa questão assusta as pessoas. Mas essa questão é uma questão que usa só conhecimentos básicos de matemática. Olha como é que a prova de Epicar é. Para quem está acostumado com provas, por exemplo, da UBMEP, olha a prova da Epicar como que é, Paula. Você que vai prestar a prova do Instituto Federal ano que vem, o Instituto Federal nem chega perto de um negócio assim. Só que essa prova aqui é só usando conhecimentos básicos de matemática. Mas olha o que tem aqui, ó. Dízima periódica, potência de expoente fracionário, conversão de número decimal em fração, racionalização do denominador, propriedade das raízes, potência de zero, propriedades da potência. Então, tem muita coisa aqui. Então, vamos lá. Para tentar facilitar, 4 me cheira potência de 2. E 256 também. Vamos pôr tudo em potência de 2. 4 é 2 ao quadrado. 256 é 2 à oitava. Otávio, mas eu não sabia que 256 é 2 à oitava. Como é que eu faço isso? Decorar talvez não seja necessário. Ó. Aproveitar esse traço aqui. Vamos fatorar. Tem um joguinho chamado 2048 que as crianças jogam, elas acabam decorando isso. Ó. 256, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei de cor, de tanto que eu trabalhei a respeito disso. Então, isso aqui é A elevado a 2 elevado a 1001, mais 2 elevado a 1002, menos 2 elevado a 1000. Olha aí. Todos números parentes um dos outros.
Todos 2 elevado a 1000 e pouco. Todos, então, é 2 elevado a 1000. Aqui é 2 elevado a 1000 vezes 2. Aqui é 2 elevado a 1000 vezes 2. E aqui 2 elevado a 1000 vezes 2 vezes 2. Então, eu posso colocar o 2 elevado a 1000 em evidência. Mas se você não aprendeu fatoração, isso aqui pode ficar mais complicado. Põe 2 elevado a 1000 em evidência. Aqui é 2. Aqui é 2 ao quadrado, que é 4. E aqui é 1. Aqui, para fazer essa linha que eu acabei de fazer, tem que saber duas matérias. Fatoração, por fator comum em evidência, e propriedade da potenciação. 2 elevado a 1000 vezes 2, conserva a base, somos expoentes, 1000 mais 1, 1001. Só que eu pus direto ali. 1002 é o quê? É 2 elevado a 2. 2 elevado a 1000 mais 2 elevado a 2, 1000 mais 2, 1002. E 2 elevado a 1000 vezes 1, 2 elevado a 1000, certo? Então, o A é igual a 2 elevado a 1000 vezes 7. Não, 5. Certo? Então, cheguei na resposta do A. Tem jeito de simplificar isso? Não. 2 elevado a 1000 é um número muito grande. 2 elevado a 1000 é um número com mais de 300 casas decimais. Tá? Eu sei que é mais de 300 casas, porque no ensino médio a gente aprende um negócio chamado logaritmo, e o logaritmo de 2 é 0,301. E eu vou multiplicar pelo expoente. Então, esse é um número de mais de 300 casas. Não dá para calcular aqui. Aqui não dá para calcular. Imagine se você estiver lá na hora da prova sozinho. Agora, vamos resolver esse B. Esse B tem tanta conta, que eu vou dividir ele em pedacinhos, tá? 8 elevado a... Olha que legal. 8 elevado a uma dízima periódica. Só isso aqui vai uns 5 minutos de aula para explicar com detalhe, tá? Eu vou explicar mais ou menos assim. 0,666 é uma dízima periódica equivalente a 2/3. Nossa, Otávio, como que você sabe que 0,66666 é equivalente a 2/3? Porque se eu divido 1 por 3, é 0,33333. Se eu divido 2 por 3, é o dobro disso. Então, é 0,66666. Então, 0,6666666 é 2/3. Todo mundo sabe disso. Todo mundo fala 67% para chamar 2/3. As pessoas aqui da rua, que não entendem nada, os caras de política, fala a 66,6% é 2/3. Então, beleza. É 66,6 é 2/3. Tem outro jeito de fazer isso, tá? Isso aqui chama conversão de dízima periódica em fração. Um jeito é você chamar de... Professor, Oi. é a fração geratriz, né? Isso, fração geratriz. Muito bem, quem falou? Eu não vi? Maiara. Isso, Maiara, fração geratriz. Mas eu vou dar uma de fração geratriz esse mês, tá? Na programação. Se eu chamar disso de x, isso de 10x, 9x igual a 6, porque eu cancelo isso. X é igual a 6 nonos, x é igual a 2/3, tá? Toda vez que repetir um número, 6, 6, 6, 6, 6, vai ser esse número que repete sobre 9. Então, 8 elevado a 2/3. Bom, mas como que calcula a potência de fração? Eu transformo numa raiz. E o número que está no denominador vira expoente, vira índice, e o número que está no numerador vira expoente, tá? Isso é uma definição de potência de expoente fracionário. A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de A elevado a n, tá? Isso, Iago, merece uma aula. Que 0,9999 é igual a 1. Merece uma aula, é um fato extraordinário. Mas, tá vendo isso aqui que eu acabei de fazer, potência de expoente fracionário? Tem várias técnicas para decorar isso aqui. Uma técnica é o seguinte, o N está embaixo, certo? Então, o N está na sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol, o M está no Sol, vai para a sombra ali no M. Então, trocou. Esse é um jeito.
O outro é o seguinte, o M está por cima, eu estou por cima, então ele está por dentro do assunto. O N está por baixo, está triste, então ele está por fora. Várias formas de decorar isso. O legal é entender por que isso funciona. Não dá tempo de eu falar aqui. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 64, que é 4. Então, esse número aqui, 8 elevado a 0,66666, é 4. Depois vou copiar essa expressão substituindo 8 por 4. Aí vamos fazer o próximo. 0,25 elevado a menos 3 sobre 2. 0,25 elevado a menos 3 sobre 2. Você concorda que 0,25 é 1/4? 25 centavos é 1/4. Certo? Para quem não sabe como que... É importante decorar, tá? Mas para quem não sabe isso aqui de cor, é só colocar 25 sobre 100, divide por 25, 1/4. Tá? Expoente negativo, não sei, eu já falei isso até na aula de hoje, eu inverto. Então, isso aqui, inverte 1/4 é 4, elevado a 3 sobre 2. Então, isso aqui vai virar a raiz quadrada de 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, 64. Quando é 2, eu não preciso colocar, que a raiz quadrada é 8. Certo? Então, esse número aqui, deixa eu colocar em cima mesmo. Esse número é 4, esse número é 8. Tá? Então, vocês estão vendo que é um monte de conta? Agora, 0,5 elevado a menos raiz de 9. Isso é a EPICAR, tá? 0,5 elevado a menos raiz de 9. 0,5 é metade, né? Todo mundo sabe que 0,5 é metade. Mas se quiser fazer a conta, é aquilo ali. Metade elevado a menos 3. Ora, quando é menos, eu inverto. 2 elevado a 3, 8. Estou explicando rápido, tá? Se tiver dúvida, pode me interromper que eu falo de novo. Então, 8. E se vocês errar uma conta aqui, vocês estão perdidos. 9 elevado a meio é 3. Elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada. Vamos ver. Eu falo dos alunos decorar. Elevar a meio é tirar a raiz quadrada. 9 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 9 elevado a 1. Então, é a raiz quadrada de 9, né? 3. Já estamos simplificando. Vamos fazer isso aqui, ó. 0,2 elevado a menos 2. Zero vírgula 2 eu também sei que é 1/5. É 2 décimos, é 1/5. 1/5 elevado a menos 2, já tá ficando até chato, né? 5 elevado a 2, 25. Então, 5 elevado a 2, isso aqui é 25. E o outro ali, não interessa, mas vamos fazer. Raiz quadrada de raiz cúbica de 10. Mas não me interessa. Raiz quadrada da raiz cúbica de 10, eu posso simplesmente conservar a raiz e multiplicar. 2 vezes 3, 6. Mas eu não preciso disso. Porque essa bagaça... Peraí, foi até para cima. Essa bagaça está elevada a 0. Então eu tenho que copiar tudo isso aqui. Guarda aí, ó. 4 mais 8 menos 8 mais 3. Vamos lá. Mudar de cor. 4 mais 8 menos 8 mais 3 sobre 1 sobre 2 vezes 25 menos 1. 1 sobre 2 vezes 25 menos 1. Tenho elevado alguma coisa aqui. Podia pôr parênteses, né? Mas vou deixar colchetes mesmo. Menos meio. Certo? Olha a conteira. Tá deixando nós cansado. Em cima é 7. Embaixo, como é menos meio, meio eu já fiz, que é 1 sobre 2, certo? E é menos meio, eu vou inverter. Eu vou colocar 2 vezes 25, 50, 49. 49 elevado a meio. Eu já falei que elevar a meio é raiz quadrada. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 49. Elevar a meio é raiz quadrada.
Então, raiz quadrada de 49 é 7, o B é 1. Toda aquela contona danada para dizer que B é igual a 1. Então, beleza. Eu fiz um monte de conta. Olha quanta conta em uma só. O A é 2 elevado a 100 vezes 5. E o B é 1. O C é aquilo ali. 5AB elevado a meio. Então, vamos lá. O A é 5 vezes 2 a 1000. O B é 1 elevado a meio. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 2 elevado a 1000 é 2 elevado a 1000. E o B não mudou nada, tá? O B nem fedeu. Não precisava nem do B na história. Elevado a meio. 5 elevado a meio. Eu vou agora aplicar uma propriedade da potência que me permite multiplicar cada expoente, tá? Então, 5 elevado a 1 vezes 2 elevado a 500. E cheguei na resposta. Pensa bem, se você não domina bastante matemática, como que você faz esse tipo de exercício? Não é difícil, não precisou usar raciocínio sofisticado, igual o problema de Olimpíada, tá? Para quem está acostumado a fazer Olimpíada, as Olimpíadas não é fácil assim. Isso aqui é só você saber todas as contas, tá? E não tem a resposta ainda. Eu vou ter que colocar 25 vezes 2 a 500, tá? Porque aqui não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é isso, não. E não tem ainda a resposta, olha ali. Não tem a resposta. Eu vou ter que converter, tá certo? Então, a resposta que eu tenho é 5 vezes 2 a 500. Não tem. Mas se eu pegar e arrancar um 2 aqui e jogar para lá, aqui fica 10 vezes 2 a 499. E essa é a resposta. Tá? Então, além disso, eu tenho que fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Porque 2 a 500, vamos fazer passo a passo para entender. Olha para você ver. Depois que eu termino, eu vou mostrar que é 10 elevado a 2, 499. Isso aqui não tem na alternativa. Quer dizer, até a alternativa do Epicar é um exercício novo. 5 vezes 2 elevado a 500 é igual a 5 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 499. Por que eu fiz isso? Porque eu posso. Porque eu quis. Certo? E porque se eu não fizer, não chega na resposta. Então, 10 vezes 2 elevado a 499. E essa é a resposta. Muito legal essa questão. Muito boa para... Eu não sei como é que eles conseguem fazer tanta coisa num exercício só. Tá? Mas eis o exercício. Tá? Pessoal, a próxima aula do Epicar vai ser que eu vou continuar fazendo a prova, vai ser sábado que vem, tá? Eu quero convidar todos vocês a ir lá no Instagram do Podemos e acompanhar as aulas online. A gente vai ter mais uma aula online agora às 3 horas sobre o princípio da casa dos pombos, tá? O princípio da casa dos pombos generalizado. E eu vou falar da relação do princípio da casa dos pombos com média aritmética. Semana que vem não tem aula nem domingo, nem segunda, nem terça. Só voltamos à aula quarta-feira. As minhas aulas quarta-feira, elas vão ser das 5 da... É 5 da tarde, Paula? 5 da tarde? Que começa? É 5, né? As aulas vão das 5 da tarde até às 11 da noite, tá? De vários assuntos. Tem a programação lá. Tentem participar, vocês são convidados, são bem-vindos. Divulguem para amigos, para colegas, para alunos. É muito legal e eu fico entusiasmado quando tem mais gente. Tá? Tem gente que está vindo em todas as aulas minhas, eu estou ficando satisfeito. O Luiz, que é daqui de Muzambinho, aluno do liceu, está vindo assistir as aulas todo dia,
tá? Mas Epicard a gente continua no sábado, tá? E também participem... O que mais que eu tenho que falar, Paula? Eu tenho que falar da... Me ajuda, eu tenho que falar da Olimpimate. O Podemos organiza uma Olimpíada chamada Olimpíada Podemos de Matemática, a Olimpimate. E tem uma novidade também para quem é do sul de Minas. Não vou contar a novidade do sul de Minas por enquanto, vai ficar de surpresa, mas se você mora no sul de Minas, vai ter uma coisa boa por aí, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre a Olimpimate aí, ó. A Paula está mandando o link das inscrições. Após cadastrar, tem que cadastrar na plataforma. Posta o site do Olimpimate para o pessoal não ficar com dúvida, Paula. A Paula está me auxiliando, tem um tutorial com a carinha dela lá. Ela gravou, ela por conta dela, ela que fez o roteiro, ela que falou, é tudo coisa dela, não eu, não tenho parte, não tenho parceria nisso, eu só tenho inspiração, tá? Então, beleza. Muito obrigado ao Moacir por ter participado, fico muito feliz da tua presença, é sempre bem-vindo, tá? E vou suspender a gravação e encontro vocês todos convidados para a aula que eu vou dar agora às 3h. Eu tenho que interromper para poder salvar o chat e para poder mandar para as pessoas